Olá, começa agora mais um UNBTV Entrevista. Hoje a gente fala sobre a situação das mulheres no Afeganistão depois da tomada de poder pelo Talibã. Eu conversei com a professora Arlene Clemecha, pesquisadora em História Árabe da Universidade de São Paulo. Ela falou também que tipo de liberdade as mulheres tinham durante os 20 anos em que tropas dos Estados Unidos permaneceram no país. Confira esses e outros tópicos na entrevista que começa agora. Olá, professora Arlene, tudo bem? Queria agradecer a sua presença no NBTV Entrevista. Seja muito bem-vindo. Olá, Bruno, obrigada pelo convite. É um prazer participar desse canal acadêmico da Universidade de Brasília. Professora, a gente pode interpretar, hoje a gente vai falar, né, das mulheres no Afeganistão, a gente pode interpretar que a chegada do Talibã no poder significa que as mulheres são o grupo mais prejudicado com essa mudança de regime? Existem amplos setores da sociedade prejudicados e, por outro lado, a gente também tem que entender que a questão da mulher no Islã, ela é muito instrumentalizada para se denegrir o Islã como um todo, né? Eu não quero, dizendo isso, eximir de culpa o Talibã ou dizer que o tratamento do Talibã não é ruim em relação às mulheres. Pelo contrário, é terrível. E a gente precisa entender realmente isso. E por isso eu aceitei esse convite. Vamos esperar que essa conversa consiga minimamente trazer algum conhecimento sobre isso. O, a pauta de direitos fundamentais, a luta por direitos fundamentais, liberdade de expressão, de trabalho, inserção social, participação na política da mulher, de todos, respaldo aos jovens, tudo que você quiser entender como os direitos fundamentais da pessoa dentro da sua sociedade, elas são defendidas hoje por amplos setores dos afegãos, incluindo as mulheres. Não se trata exatamente assim, digamos uma pauta, e às vezes em entrevistas muito rápidas a gente dá essa ideia, né? Eu mesma às vezes acho que eu estou dando uma ideia equivocada quando eu sou entrevistada sobre esse assunto, então não se trata de uma pauta importada, levada pelos Estados Unidos para o Afeganistão, não se trata de que direitos das mulheres estejam ausentes completamente do Afeganistão, e aí vem os Estados Unidos levar os direitos para as mulheres como salvador do momento, do país, das mulheres afegãs, e agora, ao sair, levam com eles todos esses direitos. Não, trata-se de uma região, o Afeganistão, que tem sérios problemas de direitos das mulheres e da sociedade em geral, que viveu um passado de formação nacional colonialista, de aliança com camadas repressivas, autoritárias, com senhores da guerra, com lideranças que passaram historicamente por alto esses direitos, que negaram esses direitos à população, em aliança com o colonialismo. Então, o contexto é o que não foi dada a possibilidade no Afeganistão de movimentos que existem, sempre existiram, de defesa dos direitos humanos e da mulher, em geral, se desenvolverem. Com a presença americana, nesses últimos 20 anos, esse setor da sociedade viveu um apoderamento, houve um avanço, né? Houve uma possibilidade, com enormes retrocessos também. Foi um período muito contraditório, porque a guerra que os Estados Unidos levaram para o Afeganistão causou muita destruição, muita morte, muito ressentimento contra a presença americana. Não distribuiu renda como se prometia, não criou, não acabou com a fome como se prometia, não, quer dizer, há um contexto muito complicado de ocupação militar americana do Afeganistão, mas em certos setores acontecem avanços, sim, e avanços que são muito caros, muito importantes para a sociedade afegã, como direitos das mulheres, a educação das mulheres, a sua participação no trabalho, na política, na sociedade, e não o seu papel restrito ao lar, como é na visão do Talibã, e não só isso, né, coisas piores ainda se fosse só isso, né, chega a ser pior. Então, é possível
que as mulheres sejam, sim, as mais atingidas pela volta do Talibã, dentro dessa perspectiva. Outra perspectiva é a gente olhar, por exemplo, o que vai acontecer com a questão da fome no Afeganistão a partir de agora. A fome vai atingir, já está atingindo 50% da juventude do Afeganistão, que, aliás, é a maioria do país, já atinge 17 milhões de pessoas, provavelmente se calcula dentro de um país de 40 milhões, que agora passam a viver uma situação de fome. E na medida em que recursos, né, comecem a ser estancados, que o Talibã não consiga colocar de pé um governo funcional por vários motivos, essa fome vai piorar. Então, quando você faz essa pergunta, desculpa eu dar essa volta toda, mas a gente tem que olhar o Afeganistão de maneira muito mais ampla do que simplesmente dizer as mulheres são o pior setor da sociedade. Elas são, e é muito importante que haja uma enorme dose de apoio, de solidariedade, de atenção em relação à situação delas. Mas eu só quero que a gente entenda isso num contexto mais amplo. Entendi. E o que significa o que significa a mulher para o regime do Talibã? Olha, No sentido da funcionalidade, do simbolismo, né? Vamos ver o que vai significar dessa vez, porque dentro da sua ideologia, que a gente sabe que deriva de uma corrente chamada Deobandi, uma vertente do Islã, extremamente radical, fundamentalista, própria dessa região Índia, Paquistão, o papel da mulher é extremamente secundário, a mulher é vista como um ser de segunda categoria, ela não tem os direitos que o homem tem, não tem ela não pode estudar depois dos 12 anos de idade, ela não pode exercer profissões, o seu lugar é ficar em casa, a sua palavra não vale como a palavra de um homem, o seu testemunho não vale, ela pode ser punida com punições físicas por alguns motivos que acabam não recaindo sobre o homem, como, por exemplo, né, dentro do matrimônio e assim por diante. Então, é uma situação, para a sociedade em geral, de muito autoritarismo e muito atraso, né, em termos de punições físicas para todo tipo de delito, mas para a mulher sempre há algo a mais, né? Há um grau a mais, já que ela é vista como inferior em relação ao homem. Então, ela tem sim um lugar de muito sofrimento dentro dessa visão, que não é a visão islâmica, né? Aliás, muitos até preferem dizer que o islamismo não é isso, né? Isso daí é uma visão fundamentalista, anacrônica, de um grupo extremista, radical, sobre o que, na sua visão, seria a forma mais pura e original de existir segundo o Islã. Professor, é possível a gente esperar uma postura mais amena do Talibã, diferente da última vez que eles estavam no poder? A gente sabe o histórico deles. Por outro lado, eles deram declarações, inclusive na imprensa local, falando que vão respeitar direitos das mulheres, inclusive direito para trabalhar, as meninas estudarem. É possível esperar uma posição menos radical do grupo? Bruno, o novo governo do Talibã, nesse momento, ele busca reconhecimento internacional, ele quer se colocar dentro da comunidade internacional como um parceiro, como um igual, estabelecer relações comerciais, não ser alvo de sanções e assim por diante. Ele sabe que, para isso, ele vai ter que dar certas garantias. Regionalmente falando, os países querem garantias de estabilidade política, é o que eles mais querem, e em relação também a conflitos que são característicos da região. Tá? Em relação à sua política interna, ele sabe que o mundo vai estar muito menos de olho, muito menos capaz de seguir o que realmente acontece ali dentro. Então, ele dá garantias hoje
de, né, olha, se acalme, a mulher vai ter direitos sob o Islã, ou, na verdade não é sob o Islã, é sob sua visão particular, né, do que seria o Islã, isso é a sua interpretação particular. Então, é muito difícil a gente, assim, realmente se ficar tranquilo com o tipo de garantia que ele está dando, porque se regionalmente falando, eu acho que ele quer sim poder trazer a estabilidade que se espera e se inserir no jogo de forças internacionais, da comunidade internacional, internamente falando, é o mesmo Talibã. É o mesmo Talibã que governou em 96, ele não está, ele está só mais acostumado ao jogo político, mas ele não mudou sua ideologia, não mudou sua visão de mundo. Ele sabe que tem um aspecto que hoje é muito diferente no seu novo governo. A sociedade afegã, se na época já aceitou com muita dificuldade, na verdade não aceitou plenamente, foi obrigada a aceitar a implementação do Emirado, proclamado em 96, e não aceitou de bom grado todas as normas restritivas, impositivas, autoritárias e né, em sua interpretação restrita do que seria a melhor forma de vida, né, porque é uma tentativa de implementar sua visão de mundo para o cotidiano de todas as pessoas. Se em 96 a sociedade afegã não aceitou, hoje muito menos. Então, hoje ele vai ter que atuar em relação a uma tensão interna e uma resistência interna que vai acontecer. Mesmo com todas as dificuldades, ali onde for possível, vão acontecer, né, momentos de resistência, tentativas de se contrapor, né, mas as mulheres, os homens, os jovens, sabem que é muito difícil. As mulheres já foram procurar, né, os relatos chegam de que as mulheres já estão procurando vestimentas típicas para se cobrirem, para, né, poderem se resguardar de serem alvos de, às vezes não é nem o alto comando do Talibã, mas são comandos médios, são antigos soldados, são pessoas mais, né, da base do grupo que vão tentar implementar aquilo que aprenderam, né, nos últimos 20 anos nos seus grupos de combate. E aí a população realmente teme o que pode ser. Mas não se deve ignorar o fato de que o Talibã sabe que vai haver um jogo interno de tensões sociais e políticas e que não vai ser assim, digamos, também automático implementar tudo o que ele gostaria. Tá certo, professora. E durante o tempo em que os Estados Unidos estiveram lá no Afeganistão, que tipo de liberdade as mulheres tinham? Era uma liberdade que a gente poderia comparar à nossa liberdade no Ocidente, no Brasil? Depende do âmbito de atuação que a gente está falando, do âmbito de vida. Então, em relação aos estudos, à universidade, foram criadas universidades, ou então, se não criadas, fomentadas, os espaços de trabalho, o espaço da comunicação, as redes sociais, as mulheres se inseriram, né? No espaço particular da família, nem sempre o avanço foi assim tão pleno quanto as próprias mulheres gostariam, porque, afinal de contas, é o espaço mais resguardado à tradição, aos modos locais, e em alguns aspectos, e dependendo da região que a gente está falando, existem normas de convívio patriarcais extremamente pesadas para as mulheres. Não é só o Talibã que oprime a mulher, que não permite a sua, né, uma vida plena para as mulheres integradas à sociedade. Outros grupos, outras regiões, outras autoridades locais dentro, né, desse sistema patriarcal e tribal, em algumas regiões, também são extremamente repressivas. Então, isso, o Afeganistão continua sendo a sociedade complexa que sempre foi. Professora, a comunidade internacional pode fazer alguma coisa nesse sentido, com uma pressão do Talibã? Você falava que eles estão muito mais espertos no sentido das articulações políticas. Enfim, a comunidade internacional pode fazer alguma coisa e está fazendo para tentar garantir minimamente, pelo menos, os direitos humanos, civis, políticos? Não dá para dizer que já esteja fazendo, né? Nesse momento, você tem alguns países europeus e Estados Unidos numa enorme operação de tentar
sair do Afeganistão de uma maneira minimamente, né, cumprindo promessas e honras assumidas, mas com o passar do tempo, né, nos próximos momentos, digamos assim, a gente vai ver o que vai ser feito nesse sentido. A questão é que, assim, a nível de sociedade civil, o mais importante talvez seja não deixar que os afegãos fiquem isolados. Então, manter conexões de pessoal de mídia, de academia, congressos, convidá-los, buscar parcerias na universidade, engajá-los, né? Então, tentar né, lançar a voz do afegão ao mundo em todos os setores de trabalho e de inserção social no mundo inteiro, onde né, cada um no seu campo, a sociedade pode fazer isso. Em relação às relações bilaterais, comerciais, investimentos no Afeganistão, que o novo governo do Talibã vai buscar ter, né, porque afinal de contas ele precisa de recursos, o país é extremamente pobre, se for possível ter algum tipo de e eu digo se for possível porque às vezes é muito difícil, mas algum tipo de patamar de entendimento internacional de que essas relações elas deveriam estar atreladas a uma agenda de respeito a direitos humanos e direitos fundamentais das pessoas, incluindo da mulher, seria extremamente importante. Porque onde eu digo que isso pode falhar é que você tem relações muito importantes, potências regionais muito importantes ao redor do Afeganistão que não, né, nem sempre né, está... Ou seja, Bruno, resumindo, como conseguir que China, que não respeita seus próprios direitos humanos internos, tenha esse tipo de situação ou preocupação na sua agenda de relações com o Afeganistão, com o novo governo. A preocupação maior da China é em relação à formação de milícias uigur, não é em relação aos direitos das mulheres dentro do Afeganistão. Próprios Estados Unidos, né, quando a gente olha as alianças que os Estados Unidos têm no mundo, elas não são todas pautadas por respeito aos direitos humanos de forma alguma. Professora, como é que a gente pode pegar essa pauta, esse grande problema no Afeganistão e trazer para a nossa reflexão no Brasil, no sentido da gente refletir as condições de oportunidade, de igualdade, de direitos das mulheres, que hoje em dia desfrutam um pouco mais de direitos, considerando décadas atrás, mas ainda tem um caminho muito grande para percorrer. Então, como é que a gente pode aproveitar essa pauta para refletir sobre o nosso contexto interno? De fato, Bruno, acho que você tem toda a razão quando você fala isso, ou seja, a luta pela emancipação da mulher dentro da sociedade, ela é muito antiga e ela se encontra, digamos assim, de certa forma, em diferentes níveis, estágios, mundo afora. Em nenhum lugar a gente pode dizer que a mulher esteja plenamente vista, integrada como igual ao homem, mesmos direitos, os salários não são os mesmos, a inserção na política não é a mesma, os partidos políticos não ouvem seus membros mulher como ouvem os homens, os locais de trabalho, quando uma mulher fala, ela não é vista com a mesma seriedade, a sua voz não tem o mesmo peso. Então, não é a mesma situação, de forma alguma, em relação a um governo talibã, não é, mas tampouco a gente pode dissociar a luta da mulher por igualdade e emancipação de algo que acontece tanto aqui como lá, né? Trata-se de um movimento com muitos paralelos, não obstante as diferenças. Então, acho que é muito útil, sim, a gente trazer isso para o nosso contexto e pensar primeiro, né? O que traz uma visão fundamentalista de mundo? Traz retrocessos. Uma visão religiosa, extremista e fundamentalista vai sempre trazer retrocessos. O fundamentalismo cristão, ele tem visões também que são muito mais restritivas para a mulher e que tiram a mulher do local de trabalho e da sua inserção social. Não tem as punições físicas que uma visão como a do Talibã inclui, que são terríveis, mas todos têm o seu grau de anacronismo, atraso e restrição e opressão para a mulher. Então, é realmente muito útil a gente pensar que nesse mundo estamos todos conectados de uma forma ou outra, e também o apoio à luta da mulher, ela está e deve estar, e a melhor forma de empoderá-la é conectá-la também internacionalmente. Legal, professora, queria agradecer, a gente já está chegando ao fim. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Obrigada, Bruno, prazer conversar com você. Prazer, muito obrigado. Agradeço também a nossa audiência que nos acompanhou até aqui. E lembro que a UNB-TV está no canal 15 da NET, no Distrito Federal, e nas redes sociais YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Siga os nossos perfis, um abraço e até a próxima.